uma nova fase de pregações e a gente resolveu então falar sobre algo que a gente está vivendo, sobre uma realidade que se coloca sobre nós, que é a realidade de nós estamos isolados. E é por isso que nessa série nós vamos falar sobre o isolamento que a gente está vivendo. A gente vai pensar nesse isolamento causado muitas vezes por conta da pandemia. Muitos vão olhar e vão dizer, não, claro, o isolamento social começou depois da pandemia, só que eu queria refletir e pensar um pouco que, na verdade, nós fomos isolados há muito tempo. E a nossa cultura já vive um isolamento há muito tempo, né? Nós vivemos numa cultura extremamente individualista, cada vez nós nos focamos mais em nós, e isso também afeta a nossa vida, mas principalmente por conta da pandemia, todos foram colocados em casa, todos foram colocados em quarentena, e a gente passou por muito tempo assim, agora que a gente começou a poder sair de casa, reabrir o comércio, mas essa pandemia gerou vários efeitos. E se a gente for pensar em alguns efeitos que essa pandemia gerou, a gente pode pensar em 3 aspectos, né? Os efeitos na saúde, tanto na saúde física nossa, porque foi um vírus com a mortalidade baixa, mas uma mortalidade que levou muitas pessoas ao óbito, várias famílias estão de luto nesse momento. Essa crise de saúde também vai impactar, por conta desse isolamento, vários problemas relacionados à nossa vida dentro de casa, nossa vida física, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual é abalada nesse momento de isolamento. Então a saúde como um todo, não apenas aqueles que foram acometidos pelo vírus, mas todos nós tivemos impacto na nossa saúde, seja no nível de estresse, seja no nível de tristeza, seja na irritabilidade. A nossa saúde foi afetada por conta desse isolamento. Mas o efeito da pandemia, o efeito desse isolamento também levou a uma crise econômica, né? Nós sabemos de pessoas que vivem no nosso meio, que estão com dificuldades, com redução de salário, redução de carga de trabalho, com a perca total do emprego, com negócios que vão ter que ser fechados. A crise econômica ela abalou vários alicerces e pessoas que acreditavam que teriam uma segurança financeira, que teriam um emprego por um bom tempo, agora não tem mais essa certeza. E essa incerteza econômica, essa mudança de você ganhar menos, isso também impacta a nossa vida, isso também afeta o nosso dia a dia, isso também afeta a nossa saúde, isso também envolve a nossa vida. Mas existe também outro efeito da pandemia, que foi o efeito político, né? Nós vivemos num país extremamente politizado, no sentido de que há um conflito, e esse conflito se levou para dentro desse problema da pandemia, dentro desse problema econômico, e a gente vê briga de prefeito com governador com presidente, a gente vê judiciário todo dia. Então, mais um motivo de preocupação, mais um motivo de estresse na nossa vida, tudo isso nós dentro de casa, isolados uns dos outros. E só para a gente ter uma ideia, as pesquisas sobre essa pandemia que estamos vivendo, elas são a todo momento atualizadas. Mas existem alguns padrões que a gente pode ver se repetir quando se ocorre uma pandemia ou uma epidemia, como foi o caso da epidemia do Ebola. E só para a gente ter uma ideia dos dados, e que eles são muito semelhantes ao nosso, vai dizer assim, uma pesquisa que está tentando trabalhar e ver os efeitos dessa pandemia agora atual, do Covid-19, mas ela vai mostrar para a gente esse referencial de uma crise que já houve há um tempo atrás. E vai dizer assim, por exemplo, na epidemia do Ebola, em 1995, os sobreviventes relataram principalmente medo de morrer, que é um medo que eu acho que todo mundo está se deparando com ele, de infectar outras pessoas, de se afastar ou sofrer abandono nas relações com familiares e amigos por conta da doença, bem como a estigmatização social. Os profissionais de saúde, por outro lado, reportam sobretudo medo de contrair a doença e ainda transmiti-la a seus familiares, sofrimento por estarem afastados de seus lares, estresse, sensação de perda de controle e de desvalorização, além da preocupação com o tempo da duração da pandemia. Tudo isso que eu falei, isso é relacionado ao Ebola, que ocorreu na África. Mas se a gente for pensar, todos esses sintomas, tudo isso que aconteceu naquela epidemia com aquelas pessoas, a gente está vivendo aqui. É uma crise onde todos se depararam com medo da morte, se depararam com o confinamento, o medo de infectar um amigo, o medo de infectar os pais, o medo de infectar os avós. E a gente vive nessa paranoia, a gente não tem... tudo mudou, né?
Só para a gente ter uma ideia de algumas mudanças simples que eu queria trazer para a gente ver a extensão desse problema do isolamento e dessa pandemia. Por exemplo, a mudança de rotina total nas casas. As pessoas começaram a trabalhar em casa, levaram aquele ambiente de trabalho agora para casa, então levou um nível de estresse para dentro do lar. As crianças estão sem escola, então vai ter crianças dentro de casa também. Mas todo isso, todo esse estresse do medo da economia, medo da saúde, os problemas políticos, toda essa situação tornou as pessoas mais irritadas, mais estressadas. E sabe o que aconteceu? Um fenômeno que basicamente natural, o aumento da violência doméstica, seja o abuso sobre a mulher, seja o abuso sobre os filhos. Quantas pessoas hoje não sabem, não percebem no seu dia a dia que você gritou mais com seu filho, que você foi mais ríspido com seu marido, com sua esposa, por conta de todo esse clima que a gente está vivendo, por toda essa tensão. Nós fomos colocados numa tensão e toda a rotina, todo o controle que a nossa sociedade tinha foi tirado. E a sociedade agora ela vive uma perda de controle, uma perda de previsibilidade. Isso é bom para a gente gosta do controle, a gente gosta do previsível. Nós vivemos naturalmente buscando a rotina, seja ela planejada ou não, mas a gente vive dentro de alguma rotina. E quando tudo isso mudou, isso nos levou a vários aspectos. Então, nessa série, essa introdução hoje foi bem maior, porque precisa a gente entender o momento que a gente está vivendo, e a gente quer pensar durante essa série alguns pontos. Isolados de outras pessoas, nós fomos isolados da natureza, fomos isolados do trabalho, fomos isolados do respeito, isolados de bons valores e isolados de um futuro feliz. Tudo isso, todos esses isolamentos, ocasionam problemas físicos, problemas espirituais, problemas sociais. E a gente quer a cada domingo ver o que a palavra de Deus tem para falar para nós. Ver o que o Senhor Deus tem para nos dizer sobre esse momento. E em primeiro lugar, a primeira coisa que eu queria deixar muito claro, que nós não fomos criados para viver isolados. Deus não criou o ser humano para viver sozinho. Deus não nos criou para vivermos presos em nossas casas, isolados do outro, sem convívio com ninguém. Esse não foi o planejamento. O plano de Deus, a estrutura que Deus criou sempre foi de relacionamento. Se relacionar com Ele, se relacionar entre família e se relacionar como povo, né? Nós, como igreja, entendemos que nós somos o povo de Deus. Mas essa ideia, essa construção que Deus colocou em nós, ela é tão real, ela é tão viva, essa necessidade que o ser humano tem do outro, que desde a antiguidade os filósofos já percebiam isso. E quando a gente lê aqui que Aristóteles vai dizer o homem solitário ou é uma besta ou é um deus. A besta no sentido de um animal. Ou ele é um animal selvagem, ou ele é um louco, ou ele é um deus, porque ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue viver afastado da sociedade, ninguém consegue viver isolado numa floresta. Nós precisamos do outro para crescer, para construir, para aprender a falar, para aprender a nos desenvolver, né? Aprender a andar. Tudo isso precisa do outro. E não apenas isso, no nosso convívio, na nossa vida, nós precisamos do outro. Deus nos criou para andarmos juntos, uns dos outros, tanto como família, tanto quanto povo. Então, pensando agora em toda essa longa introdução que a gente fez aqui, para situarmos onde a gente está, para entender esse tempo que a gente vive, desse isolamento terrível, a gente tem que entender isso, que Deus não nos criou para viver dessa forma. Que esse isolamento ele tem que ser temporário. E como eu falei, a pandemia ela só colocou mais claramente algo que a gente já vivia. Nós já vivíamos isolados, só que a gente não percebia. Nós já vivíamos num mundo onde já nos levava a um confinamento e a gente não percebia. Estudiosos vão dizer, né, que analisando esse tempo, que a geração até os 18, 19, 20 anos, ela se adaptou muito fácil ao isolamento, porque ela já vivia no mundo isolado. Ela já vivia dentro da internet, ela já vivia mais dentro de casa, ela já não ia tanto a shows, ela já não ia tanto aos lugares. Então se adaptou muito rapidamente. Vai dizer que a geração até 35 anos conseguiu compreender melhor e se adaptou melhor a essa realidade, viveu a tecnologia, viveu o tempo da internet, então ela se adaptou mais fácil a isso. Mas vamos ver pessoas que elas viviam no convívio de sempre estar na rua, sempre estar conversando, sempre estar com os outros, e elas sofreram bastante com esse isolamento. Com o fato de não poderem ir num estádio de futebol, com o fato de não poderem ir conversar com os amigos no restaurante,
não poder ir na praça. Isso nos afetou de uma maneira terrível. Mas a nossa sociedade ela já nos empurra para algo disfuncional, que é o isolamento, né? Tanto é que hoje o maior índice de depressão, o maior índice de suicídio está no jovem, nessa faixa etária, até os 18, 20 anos, né? Essa geração ela sofre problemas de um isolamento causado pela nossa sociedade, que nos empurra para isso. Mas então a gente vive essa realidade social que vivíamos antes da pandemia, e a pandemia empurrou agora todos para o isolamento. E quando a gente foi pensar nisso, Deus veio falando ao meu coração e veio apontando para essa passagem, de 1 Reis 19, do 1 ao 18. Hoje a gente vai ler um texto mais longo, né? Vai ser um experimento que eu brinco com o pessoal, estou sempre experimentando. Então hoje eu quero ver quanto tempo a gente gasta nessa leitura. É um texto mais longo, é uma narrativa bíblica no livro de Reis, onde vai contar sobre vários reinados que houveram no povo de Israel naquele tempo. E a gente vai estar lendo uma passagem, né, dentro da história do povo judeu, em que haviam dois reinos na cidade, dois reinos em Israel, né, do povo judeu. Havia o reino de Israel, as tribos do norte, no norte do país, e havia um outro reino no sul do país, o reino de Judá. E a gente vai estar lendo nessa passagem sobre um profeta, e o profeta era aquele homem chamado por Deus para ser a voz de Deus naquele tempo, para avisar de problemas, para chamar as pessoas ao arrependimento, para falar a palavra do Senhor, tanto para as autoridades quanto para o povo. E a gente vai estar lendo aqui sobre a vida de um homem, a vida desse profeta, de Elias, vivendo essa realidade de falar, de ser aquele homem que chama ao arrependimento. Ele vivia numa situação em que, só para explicar, para a gente entender esse texto, quando a gente for lendo, né, a gente vai ler Elias, esse profeta, esse homem que falava do Senhor, que chamava o povo, apontava os erros. Ele tinha mostrado o poder de Deus de uma maneira sobrenatural. Ele tinha chamado aos adoradores de outros deuses a um duelo, a uma disputa. E nessa disputa que ele fez, era uma disputa de que, olha, vocês vão orar para o Deus de vocês para queimar essa oferta aqui nesse altar. Depois eu vou orar ao meu Deus para ver se ele vai queimar a oferta. E nessa disputa, os sacerdotes, né, os profetas dos outros deuses oraram, pediram ao Deus deles, ao Deus Baal, para que queimasse a oferta e nada aconteceu. Elias então ora ao Deus, né, ao nosso Deus, e Deus ele queima toda a oferta. Eu estou resumindo bem a história. E Elias então prova que Deus é o Deus verdadeiro. E quando ele faz isso, ele pune aqueles profetas, aqueles sacerdotes do outro povo com a morte. E todos eles são mortos ali por conta desse pecado que eles tinham cometido. E Elias chega para o rei e diz, olha rei, avise ao povo que Deus agora vai abençoar essa cidade. Havia uma seca muito grande no reino. E Elias diz, olha, vai vir chuva. Só que logo após todo esse acontecimento que eu estou falando para você, Elias ele é desafiado por essa situação aqui, que a gente vai ler agora, do Reis 19, do 1 ao 8. E diz assim a palavra do Senhor, nessa passagem bem longa, deixa eu até beber um pouquinho de água aqui. Diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel aqui, só para entenderem, é a rainha desse rei Acabe, nesse reino de Israel. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse-lhe, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu,
fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou na caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse-lhe, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, o rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, se sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram e inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Então, agora, depois de ler toda essa passagem, depois de perceber toda essa história, que eu ainda vou explicar com mais detalhes aqui para a gente entender esse contexto que a gente está lendo hoje, a gente quer trabalhar a ideia do viver isolado de outras pessoas. Esse é o modelo que a gente está vivendo hoje em dia, desse isolamento de outras pessoas. E a gente vai ver aqui como a palavra do Senhor vai nos apontar outro caminho, outra direção. Porém, vai mostrar também que é normal, é natural, nesse momento de isolamento, a gente passar por várias dificuldades. Então, para a gente entender, mais uma vez, um pouco desse texto longo que a gente leu, Elias, ele vivia num reino onde ninguém mais adorava a Deus, onde ninguém mais adorava o Senhor. E ele mostrou que Deus era o Deus verdadeiro, que Deus tinha poder, que Deus era um Deus poderoso para trazer chuva no meio de uma seca, para queimar uma oferta de forma miraculosa. E tudo isso, e o povo não se arrependia, continuava nos seus pecados, continuava nos seus erros. E além disso, ele agora vivia uma perseguição, ele tinha sobre sua cabeça uma sentença de morte. E Elias, ele passou então a viver isolado por medo da morte. Ele vivia então agora afastado de todos porque ele tinha medo de morrer. Por isso Jezabel mandou-lhe um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Então Elias aqui, ele vai viver uma realidade de que, apesar dele ter feito tudo certo, apesar dele ter vivido e honrado ao Senhor, apesar dele ter visto a mão poderosa de Deus agindo, ele vive agora uma sentença de morte sobre a sua cabeça. E por conta dessa sentença de morte sobre a sua cabeça, ele foge, ele se afasta de todos, ele se isola. E quando a gente vai vendo isso no texto, vai pensando e vendo como a gente está vivendo hoje, a gente vive exatamente esse mesmo medo, o medo da morte. O medo da morte nos fez nos isolarmos por conta dessa pandemia. Por conta do medo de levarmos a morte aos nossos parentes e amigos, nós nos isolamos. Por conta do medo de nós contaminarmos um senhor, nossos avós, nós não abrimos a igreja por conta do medo da morte sobre a nossa vida ou sobre a vida dos outros. Mas esse isolamento causado por isso, ele é algo muito real e que muitos estão vivendo. Muitas pessoas hoje, elas começaram a passar por isso, elas começaram a viver isso, e esse medo se transformou em estresse, esse medo se transformou em tristeza, esse medo se transformou em tanta coisa, e a gente começou a viver num mundo paranoico, num mundo onde nós temos muito medo.
E o medo da morte nos faz realmente, nos fez e nos levou ao isolamento. Assim como levou a Elias. Elias, por conta desse medo, porque ter essa mensagem sobre sua cabeça, ele começa a se isolar, ele começa a fugir, ele começa a se afastar de todos, do mesmo jeito que a gente está vivendo hoje. A gente vive esse medo, e esse medo dessa morte iminente nos faz a viver em casa, viver afastado, algo que a gente não está aqui, eu brinco porque a Estela falou, você vai ser contra o isolamento, eu vou dizer, eu vou ser contra o isolamento para sempre, mas agora foi um momento que a gente precisou viver. Mas a gente tem que entender os efeitos que isso trouxe para a nossa vida. E quando a gente vai percebendo, e é um princípio que a gente não sabe, é que isolamento, a gente vai ver com esse texto, gera isolamento. Muitas vezes a gente não percebe isso, né? Mas estudos vão apontar sobre esse princípio, e aqui Elias vai ser mais uma vez um exemplo de como o medo que ele estava tendo, o medo de ficar na presença dos outros por conta do medo da morte, o levou a se isolar cada vez mais. E vejam só, em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou num deserto, caminhando um dia inteiro. Quando a gente lê essa passagem, não é tão simples a gente perceber essa narrativa bíblica. Mas é interessante quando a gente for ler uma passagem da Bíblia, que é uma narrativa, como é o caso agora que a gente está lendo, a gente sempre tentar perceber os detalhes que o autor deixou para a gente. O autor ele sempre vai deixar um personagem principal, no caso Elias, a figura dessa nossa história, o rei Acabe, a rainha Jezabel, mas há também a região onde se encontra, os detalhes que a passagem vai revelando para a gente, vai mostrando a intenção do autor. E quando a gente vai lendo aqui, a sequência é a seguinte, ele recebe a pena de morte, ele começa a fugir por conta do medo de morrer, apesar de ter visto que Deus protegia ele, Deus cuidava dele, que Deus o amava, que Deus era poderoso para fazer milagres, mesmo sabendo de tudo isso, ele temeu, o que é algo normal para a gente. A gente vai ver aqui que um profeta do Senhor teve esse medo, então nós podemos ter esse medo também, essa aflição, isso é normal, isso não nos torna uma pessoa de menos fé, né? Tanto é que Elias, né, ele foi vivendo dessa forma tão, apesar disso, ele foi levado ainda vivo para o céu, né? Ele viveu a realidade que poucos vão viver, né? Só aquela última geração, mas aqui na narrativa vai dizer que ele foge, depois que ele foge vai dar o nome de uma cidade, Beceba. Essa cidade era no extremo sul do país. Era como se ele estivesse lá no norte, lá no Acre, aqui no Brasil, vamos dizer assim, e ele agora foge até o Rio Grande do Sul e fica na última cidade do Rio Grande do Sul. Ele vai para a última cidade do país, uma cidade já isolada, uma cidade próxima a um deserto, e por conta desse medo que ele estava vivendo, esse isolamento que ele vivia, ele agora foge ainda muito mais, ele agora entra dentro de um deserto, ele não quer ninguém ao seu redor. Ele se afasta de todas as pessoas porque ele tinha medo de que se alguém o visse, poderia denunciá-lo e avisar que ele estava ali e ele ser morto. Então ele ficou com uma paranoia, com medo do próximo, com medo dos outros. Então ele não queria ninguém perto dele. Então o texto vai mostrando que ele vai se isolando cada vez mais. Ele deixa a pessoa que andava do seu lado, aquele servo que andava com ele, ele vai para a última cidade, uma cidade longínqua, próxima a um deserto, e depois ele ainda se afasta mais ainda para dentro do deserto. Só para você ter uma ideia, nós vivemos hoje num tempo onde o isolamento ele vai causar mais isolamento no sentido bem prático. A gente vive hoje um chamado síndrome da cabana. E muitos de vocês podem ter lido essa matéria ou ter ouvido falar desse nome, porque a síndrome da cabana, ela aconteceu, foi diagnosticada e percebida essa síndrome lá no começo de 1900, que era quando houve o grande inverno. As pessoas que viviam em países onde havia muita neve, um inverno muito severo, elas têm que se isolar e ir para dentro da sua cabana, porque elas vão ficar protegidas do frio, protegidas dos animais selvagens. Ela vai ter dentro de sua casa um local seguro. Só que o que acontecia? O inverno durava muito tempo, meses ali nessa situação, em que ela saía poucas vezes de casa, por conta do frio, por conta do medo, e ela ficava ali e ela sentia naquele lugar segurança. Só que por conta desse isolamento, por conta dela viver dessa forma,
ela criava dentro dela uma síndrome de que quando passava-se o inverno, ela não queria mais sair da cabana. Ela queria ficar ali. Ela começava a ter medo do outro. Ela começava a ter medo de ir para a rua. Ela começava a ter medo de voltar ao convívio social na sua cidade. E a gente está vivendo isso hoje. Quantas pessoas a gente tem ao nosso redor que não estão desconfiadas de tudo? Quantas pessoas a gente não tem ao nosso redor que estão com medo de ir na rua, que quando vem uma pessoa na rua, atravessam, que não querem ficar mais em nenhum tipo de aglomeração, que querem ficar na segurança de sua casa. Então a gente vai perceber que isso é, na verdade, uma síndrome. Isso é algo ruim que está acontecendo. O isolamento social pode nos levar cada vez mais a querer viver mais isolados. E isso não é natural. Isso não é bom. O isolamento não faz bem. Isso faz mal para a gente. E essa desconfiança gerada, que é a mesma desconfiança que Elias estava sentindo, a gente começa a sentir. Só para você ter uma ideia como o isolamento, existem estudos hoje que vão provar e mostrar, né, essa tendência de que quando a gente se isola, naturalmente vai surgir dentro da gente sentimentos depressivos, sentimentos de tristeza, sentimentos de desespero. E naturalmente, quando a gente vai aumentando isso, a gente vai querer cada vez ficar mais isolado, mais afastado. Uma das formas de descobrir, para a gente ter uma ideia como o isolamento ele afeta a gente como ser humano, como ele afeta esse projeto que Deus criou, como ele é disfuncional para a nossa vida, nós fomos criados para viver em comunidade. E dentro de uma comunidade, dentro de uma família, a gente se protege. A gente tem essa ideia de que, não, na minha família eu vou ser protegido pela minha família. Se eu estou aqui num grupo de pessoas que acreditam e confiam, vivemos na mesma cidade, a gente vai se proteger, por exemplo, se houvesse uma guerra. Mas para a gente ter uma ideia como isso está tão dentro da gente, para se medir se uma pessoa ela sofre com o problema do isolamento, se faz um teste do sono da pessoa. E se avalia quantas vezes pela noite essa pessoa tem micro despertar. Quantas vezes ela acorda durante a noite para ver o que está acontecendo ao seu redor. Se você já teve a experiência de dormir sozinho numa casa, você sabe que você acorda muito mais do que quando você dorme junto com sua família. Isso é natural, porque o nosso corpo ele fica em alerta quando a gente está sozinho. Quando a gente está sozinho, isolado, vivendo uma vida separada dos outros, a gente vive em uma tensão constante. A gente a todo momento acha que algo pode acontecer. Se você já teve a experiência de ficar sozinho numa casa, à noite no escuro, se você ouve um barulho na cozinha, você já imagina milhares de coisas. O que foi que aconteceu? Será que alguém entrou? Será que está acontecendo alguma coisa errada? A gente fica nessa tensão. E quando a gente está num grupo, quando a gente está numa família, por que é tão comum a criança querer dormir com os pais? Por que é tão comum a gente viver essa sensação? Porque a gente se sente seguro. E a segurança faz bem, nos dá um sono tranquilo. Então, para você ver, Elias ele está vivendo um momento de tensão. Todo momento seu corpo está tensionado, ele está com medo de tudo, e ele vai se isolando cada vez mais, entrando num buraco profundo. E é isso que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. Esses efeitos da pandemia já existem em várias pessoas ao nosso redor, várias pessoas que se sentem esmagadas, se sentem tensionadas a todo momento de viver dessa forma. E isso não faz bem. Ao ponto que Elias, a narrativa vai nos levando e mostrando que o medo da morte levou ele a se isolar. O isolamento fez ele querer se isolar cada vez mais. Ele ficou cada vez mais tensionado, mais preocupado. E aí vai chegar ao ponto de que ele foi levado a uma tristeza profunda. Ele foi levado ao desespero. E aqui na palavra de Deus vai dizer assim: chegou ao pé de uma árvore, né, daquela região, uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os outros, do que os meus antepassados. É interessante a gente ver isso e a gente perceber que toda essa situação levou Elias a fazer uma oração extremamente difícil, uma oração extremamente desesperadora, uma oração de chegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não aguento mais viver nessa tensão, eu não aguento mais viver nessa vida, eu quero morrer. E quando a gente vê isso na palavra de Deus, isso em primeiro lugar vai libertar muitas pessoas que estão pensando sobre isso, muitas pessoas que estão passando por essa situação, seja antes da pandemia ou durante a pandemia, de pensar: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Ore a Deus. Elias, nesse momento de socorro, ele clamou ao Senhor. Ele pediu socorro à única pessoa que ele podia encontrar,
A única que ele sabia que iria lhe ouvir, ele disse: Senhor, eu não aguento mais. Me ajuda, é um pedido de socorro, um clamor dele. E a gente tem que perceber isso, que todo esse isolamento pode estar nos levando para isso. Está nos levando a pensar, a ficar abatido, a gente fica triste, estressado, mas a gente tem que entender. Então, nesse livro, como eu falei, eu já antecipei um pouquinho, um livro que eu li, recomendo, não sei se ele já tem em português, eu li a versão dele em inglês, então é uma tradução livre que eu fiz aqui do livro, mas é o livro do John Hari, onde ele vai falar sobre essas conexões perdidas. Ele vai analisar várias causas para depressão, estresse e ansiedade, que não são relacionadas necessariamente a problemas mentais, a problemas físicos no cérebro, né? Ele vai falar muito mais dos contextos, muito mais das realidades que a gente vive, dos efeitos da sociedade que nos levam a isso. Ele vai, dentro do livro, pesquisas, e aqui é mais uma pesquisa que ele apresenta dentro do livro, que diz assim: na maioria dos casos, solidão precede sintomas de depressão. Você se torna solitário, então é seguido por sentimentos de desespero, profunda tristeza e depressão. E a gente está vendo dessa forma, porque nós fomos levados ao isolamento, e o isolamento pode nos levar a esses sentimentos. Então, e a gente vai ver, como eu falei, um ciclo vicioso do isolamento. A gente vai querer se isolar cada vez mais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A realidade já é fisicamente provado. Nós não fomos criados para viver isolados. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós precisamos dos outros. O isolamento ele vai gerar problemas, ele vai gerar essa tristeza, ele vai gerar esses males físicos em nós, de nós ficarmos abatidos em nossa casa. Eu gosto dessa passagem porque ela nos dá uma permissão para chorar. Ela nos dá uma permissão desse momento, se você está passando por isso, de clamar ao Senhor. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus, ele nos dá essa abertura de clamar a Ele, de pedir socorro a Ele. Mas eu podia falar de tudo isso e terminar a pregação aqui, mas a Bíblia é maravilhosa, porque ela não termina com essa figura, com esse estado de Elias deitado numa árvore, dormindo, que é um dos sintomas muitas vezes da depressão. Aí você vai, dessa tristeza profunda, vai levar a gente a querer ficar o dia todo dormindo, não se alimentar direito, ou então também o contrário, né? Ter dificuldade de dormir, ter dificuldade de comer, problemas físicos vão sendo revelados por conta dessa situação que a gente vive. Mas eu gosto porque a Bíblia ela é maravilhosa, e ela vai mostrar lá, nessa passagem de Reis, que Elias ele foi reconectado por Deus. Deus ele viu que Elias estava sozinho, Deus ele viu que Elias estava completamente isolado, completamente afastado, completamente abatido, e Deus vai ao socorro dele. Deus vai até Elias. Deus ele se move àquele que está perdido. Ele se move àquele que está sofrendo. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o nosso choro. Eu gosto de uma frase de um pastor que ele vai dizer assim: Deus nunca ouve o nosso choro de longe, porque Ele está sempre do nosso lado. Ele nunca vai ouvir a gente chorando com uma voz distante, não. Ele está ouvindo no nosso quarto. Ele está ouvindo ali, do nosso lado, o nosso problema e nossa dificuldade. E aqui Elias vai deixar muito claro esse caminhar de Deus. Em momento nenhum nessa narrativa vai dizer que Elias foi para o deserto para falar com Deus. Não, Elias não estava procurando Deus. Elias não estava querendo chegar a Deus. Deus é que vê esse clamor. Deus é que vê essa pessoa que estava desesperada e vai ao seu resgate. E aqui começa a narrativa, ela começa a se transformar com Deus agindo. Ele vai dizer assim: de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Eu já gosto disso aqui porque uma das coisas que os médicos falam para as pessoas que vivem ansiedade, que vivem depressão, que vivem nisso é: se alimente bem, coma direito, faz parte da nossa vida, do nosso corpo. A gente precisa se alimentar, levante-se e coma. Elias olhou ao seu redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre a brasa, quente e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Elias ele vai viver aqui então Deus chegando a ele, Deus mandando um anjo para ele dizendo: olha Elias, Deus ouviu, Deus ele sempre estava ao seu lado, ele quer lhe salvar, ele quer restaurar a sua vida, ele quer lhe dar esperança. Então come, se levanta, dorme mais um pouquinho porque agora você vai falar com o próprio Deus. E Deus aqui ele vai de uma forma maravilhosa
mostrar para a gente como ele fez isso na vida de Elias. Ele vai dizer que ele ouve o seu clamor. Deus ouviu o clamor de Elias, ele ouviu a oração de Elias, ele ouviu a reclamação de Elias. E a palavra do Senhor veio a ele, lhe perguntando: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas às espadas. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Elias ele vai fazer uma oração extremamente sincera a Deus. Ele vai abrir seu coração e vai dizer: Senhor, eu fui fiel, eu fiz tudo certo, sempre honrei o seu nome, mas ninguém mais quer falar do Senhor, ninguém naquele povo adora o Senhor, e eles ainda querem me matar, mesmo eu tendo feito tudo certo. Essa pode ser, por exemplo, a sensação que você está tendo. Você fez tudo certo no seu trabalho, você vivia uma vida tranquila, você orava ao Senhor, você clamava a Deus, você vivia uma vida se relacionando bem com Deus, bem com a sociedade, e veio essa pandemia e lhe quebrou todo. Destruiu você, essa contingência da pandemia fez com que todos os seus planos fossem arruinados. E você pode chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estava fazendo tudo certo, eu estava fazendo tudo no caminho direito, eu não tinha feito nada de errado, e veio a destruição. E veio tudo isso ao meu redor. E essa oração é permitida. Deus permite que nós façamos essa pergunta a Ele. Porque Ele perguntou para Elias: Elias, o que é que está no seu coração? O que é que está se passando aí? Muitas vezes a gente tem medo de falar com Deus, a gente tem medo de questionar a Deus, de nos relacionarmos com Ele como esse Pai que ouve. E a gente precisa voltar, em primeiro lugar, nesse momento de pandemia, a isso. A clamar a Deus, a falar com Ele, a perceber nele a salvação. E essa reconexão de Deus, ele também vai apontar na vida de Elias, apontava para a salvação. Deus chega para Elias, ouve a sua voz, ouve o seu clamor, mas Deus também aponta uma solução. Deus vai dizer: calma, Elias, nada fugiu do meu planejamento, nada fugiu do meu controle. Prepare-se, porque agora você vai sair daqui e você vai ungir Azael como rei da Síria. Você vai sair daqui e vai ungir Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel no lugar de Acabe. E saia daqui que você vai escolher Eliseu, filho de Safate, para suceder no seu lugar como profeta. E eu gosto porque o nome de Eliseu é o Senhor que salva, o meu Salvador, né? Então Deus está dizendo assim: olha, Elias, eu vou restaurar tudo, não se preocupe, eu vou colocar um novo rei nessa nação, não se preocupe, eu vou punir essas pessoas que estão cometendo esses erros, não se preocupe, porque eu sou o seu Salvador, eu vou cuidar de você. Essa mensagem é maravilhosa, porque quando a gente vai ver a Bíblia de uma forma expandida, a gente vai ver aqui que esses reis, essas figuras, essa vida que Elias está tendo, são sombras daquilo que Deus fez por nós. Deus, ele sabe que nós não devíamos viver em isolamento. Deus, ele sabe que esse momento, essa situação não é a ideal, e ele já viveu isso, e ele quer nos resgatar, ele quer nos tirar da solidão. Tanto que Deus, quando está na cruz, ele vive o abandono total, o abandono de todas as pessoas ao seu redor, o abandono do próprio Deus. Ele vai dizer: Senhor, por que me abandonaste? Ele viveu a solidão mais profunda que alguém pode ter, para que nós pudéssemos estar sempre conectados com Deus e com os outros. A Bíblia vai dizer: por conta do nosso pecado, nós fomos afastados de Deus, desconectados deles, isolados de Deus. E esse isolamento de Deus nos fez nos isolarmos do próximo, nos fez nos isolarmos dos outros. E Deus sempre quis nos reconectar, nos colocar de novo na família dele, nos adotar como um filho, nos colocar em meio a um povo, a pessoas que nos ajudam. Então aqui Deus está dizendo para você que está vendo nessa pandemia, para a gente que está vendo nesse momento de tristeza, a salvação. Nada fugiu do controle de Deus, nada fugiu do seu propósito. Ele vai restaurar esse mundo, ele vai cuidar de nós. Ele disse que a mão dele está sobre esse mundo, e esse mundo não vai se acabar sem que ele haja. Se tudo pudesse dar errado, no final ele viria e iria restaurar tudo. Ele é a salvação. Ele é aquele que pode nos reconectar com a fonte de vida, com a fonte de energia que a gente precisa. Mas ele não apenas vai nos reconectar com ele através de Cristo Jesus, mas ele vai nos colocar dentro de uma família, dentro de um povo. E chegando ao fim, Deus vai mostrar que ele não estava sozinho, que nós não estamos sozinhos. Ele vai dizer para Elias: Elias, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos
os joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Deus, ele sabe que nós precisamos de um povo. Deus, ele sabe que nós precisamos de pessoas ao nosso redor. Tanto que um dos autores, dentro desse livro que eu já citei aqui, na sua pesquisa, ele chega à conclusão clara de que a solidão não é a ausência física de outras pessoas. Esse autor, dentro do livro, vai dizer: é a sensação que você não compartilha nada importante com ninguém mais. A gente pode estar num lugar, por exemplo, dentro de um hospital, onde todas as pessoas estão ali para cuidar da gente, para cuidar da nossa saúde, para, se você apertar um botão, vai aparecer uma pessoa, mas você se sentir completamente isolado, completamente sozinho, porque você não compartilha com elas, porque você não conhece elas, porque você não vive nada com elas. A gente pode viver isolado, mesmo andando no meio da multidão. A gente pode viver isolado, mesmo estando dentro de casa. A gente pode viver isolado, mesmo estando numa sociedade cheia de pessoas. A gente pode viver isolado, mesmo estando na internet, achando que a gente está se conectando com várias pessoas. Porque a gente precisa compartilhar algo com elas. A gente precisa sentir um relacionamento. A gente precisa ter pessoas que andem conosco, que compartilhem nossa crença, que compartilhem a nossa vivência, que compartilhem a nossa dor, que compartilhem a nossa alegria. E a gente, por conta desse isolamento, a gente não percebe isso. Quão importante é ter um povo ao nosso lado. Quão importante é ter amigos ao nosso redor. A gente vive um dado muito preocupante. Quando eu leio isso, eu fico preocupado, até porque eu sou da geração mais afetada, dessa geração que vive esse isolamento emplacado por conta das mídias, por conta dessa nova vivência, e eu sou introvertido. Então eu vi isso acontecer na minha vida. Eu acho que as pessoas da nossa comunidade, falando especificamente da cidade de Petrópolis, quando a gente se muda, quando a gente sai de um lugar de conforto, onde a gente tem nossos amigos, onde a gente tem nossa família, a gente tende a viver isolado. Mas isso tanto para uma pessoa que se muda, que é uma realidade nossa, mas para a gente ter uma ideia que é da nossa sociedade. Existe uma pesquisa que se fez na década de 70, que as pessoas diziam que elas tinham pelo menos 3 amigos confidentes. Pessoas que elas compartilhavam alegria, compartilhavam tristeza, e que elas podiam dizer que eram amigos dela. Pelo menos 3, né? Dentro da maioria. Hoje em dia, em 2004, se refizeram essa pesquisa. E boa parte das pessoas respondem que não tem nenhum amigo. Que não tem nenhuma pessoa para compartilhar. Que não tem nenhuma pessoa para chorar junto, para se alegrar junto. A gente vive isso. Então, Deus, ele nos chama tanto para se reconectar com ele, tanto para buscar a ele a única salvação, mas ele nos chama para vivermos juntos como povo, como família. A gente tem que entender, e a nossa igreja quer viver isso. Nós queremos que a nossa igreja se preocupe com nossos irmãos, que a gente ligue para a pessoa, que a gente faça um contato. O que a gente pede é que você agora busque, fala pelo WhatsApp, tenta ver o rosto de outra pessoa. A gente está vendo o isolamento, né, obrigatório está diminuindo, está abrindo as coisas. Vai visitar alguém que você sabe, né, que você pode visitar. Vai olhar um rosto amigo. Liga para aquela pessoa que você sabe que está isolada. Vamos criar relacionamentos. Vamos criar pontes. A igreja é esse lugar criado por Deus para isso, para um animar o outro, para um estar junto do outro. Deus, ele sabia disso, ele fala para Elias: Elias, você não está sozinho. Ainda tem um povo que me obedece. Ainda tem um povo que, como você, ainda me ama. Ainda tem um povo que, como você, compartilha as mesmas coisas que você. Você não está sozinho nesse mundo. E a gente queria deixar isso muito claro. Você não está sozinho. A gente está aqui para lhe ajudar. A gente, como pastor, está aqui para falar com você. A gente, como igreja, está aqui para um ajudar o outro. Está um para compartilhar a vida com o outro. Então a gente precisa perceber que a gente precisa vencer esse isolamento. Se a gente está preso em casa, usa o WhatsApp, usa o Skype, usa o Zoom, liga, se conecta com alguém. Se você está podendo sair de casa, anda junto com ela, convida essa pessoa. Nós vivemos numa sociedade em que a gente quer se isolar, mas o isolamento não faz bem. O isolamento, como a gente mostrou aqui, como a gente está vivendo e sentindo na nossa pele, ele não é natural, ele não é bom. Nós precisamos compartilhar com o outro. E uma coisa, um detalhe que eu queria deixar muito claro, que me passou e agora me lembrou na minha mente, é que muitas vezes as pessoas que estão isoladas, as pessoas que estão no sofrimento, muitas vezes nós julgamos elas. E nós dizemos: eu já sofri tanto mais que essa pessoa, esse sofrimento não é válido.
E no momento que essa pessoa mais está precisando de um amigo, mais está precisando de uma pessoa para andar junto com ela, a gente termina isolando mais, a gente termina criticando mais. Então, vamos entender que a gente está vivendo um momento atípico, onde várias pessoas estão sofrendo, mas antes da pandemia já haviam muitas pessoas isoladas no nosso meio. E a gente precisa alcançar elas. Então, para a gente tentar terminar o culto no nosso horário correto, a gente precisa aplicar isso ao nosso coração. Em primeiro lugar, a gente precisa se conectar com Deus. Entender que Deus, ele é a fonte da nossa vida, ele é quem restaura, ele é quem nos estrutura. A gente tem que entender que existe um Salvador para esse mal, para essa solidão que a gente tem, um Salvador maior que vai nos reconectar com Deus e com os outros, que é Jesus Cristo, que nos limpa do nosso pecado e que, por conta da sua ressurreição, nos dá nova vida, nos dá uma família, nos adota como filhos de Deus. E, principalmente, conecte-se com outra pessoa. Você pode estar passando por essa pandemia bem, tranquilo, né, com esperança, querendo que o mundo continue, vamos lá, vamos voltar. Isso é importante, eu acho super importante quando igrejas, né, tentam voltar aos seus cultos, tentam voltar a uma normalidade, porque a gente precisa disso, a gente precisa de esperança. Mas existe muita gente nessa pandemia que está isolado, que está com medo de sair de casa, que está com medo do próximo, que está com medo de se relacionar. São essas pessoas que a gente precisa se conectar. São com essas pessoas que a gente precisa chorar junto, chegar e dizer, mas vamos lá, eu estou aqui com você, eu lhe ajudo nesse momento. Precisamos de uma forma viver o que a igreja é, viver família nesse momento. E convidar mais pessoas para fazer parte dessa família, para fazer parte desse relacionamento. É isso que Deus nos chama. Então agora eu tenho duas perguntas para a nossa reflexão. Como o isolamento social tem nos afetado? Como é que você está lidando com isso? Será que você está com a síndrome da cabana? Será que você entrou numa tristeza profunda, num estresse tremendo, numa irritabilidade? Será que você não está dormindo bem? Como tem lhe afetado? É importante nós percebermos isso e vermos o quanto isso é natural e o quanto isso passou a ser algo perigoso na nossa vida. Para a gente poder realmente se reconectar, buscar uma forma de sair desse poço de isolamento. Isolamento não é bom. Ele é necessário nesse momento, mas ele não é o natural. Nós precisamos voltar a nos reconectar com as pessoas. Então é por isso que a segunda pergunta que eu faço, temos conexão com Deus e com os outros? Como anda a nossa conexão com Deus e com os outros? Será que temos orado, clamado a Ele, buscado ouvir sua voz? Será que estamos buscando o próximo, aquele que está ao nosso redor? Estamos conectados com essas pessoas, compartilhamos com elas a nossa fé? Então faço essa pergunta. E se você precisa melhorar nessa área, ore a Deus, conecte-se com as pessoas, busque o próximo, ame, viva a família, viva essa experiência de viver na fé. Se você nunca fez isso, se reconecte com Deus, se reconecte com o Senhor, ore e diga, Senhor, eu estou sozinho nesse mundo, eu preciso do Senhor, eu preciso de um Salvador, eu preciso de uma família, e Deus ele vai lhe adotar como filho, ele vai lhe colocar na família da fé dele, que é a igreja, e você vai ter uma reconexão com ele e com o próximo, porque é assim que nós somos estruturados para viver. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós vivemos num mundo de relacionamentos e a gente não pode abrir mão disso. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que nos mostra na Tua palavra, Senhor, que nós sofremos, que nós podemos estar tristes, que nós podemos estar abalados, que nós podemos estar isolados, Senhor. Mas o Senhor nos mostra também que o Senhor não vai nos deixar nessa situação, que o Senhor não vai nos deixar nessa situação triste, deprimente, que o Senhor quer nos tirar desse lugar, que o Senhor quer nos dar alegria, Pai. Senhor, Tu és um Deus que se mostra aqui atento ao nosso clamor, atento ao nosso choro, mas o Senhor também é o Deus que nos traz a solução, a salvação, Pai. Muito obrigado porque em Cristo o Senhor nos salva desse isolamento. Muito obrigado porque apesar do nosso pecado, apesar do nosso querer viver sozinho, apesar do nosso querer viver isolado do Senhor, o Senhor não quis viver isolado de nós e o Senhor nos resgatou em Cristo. O Senhor viveu uma vida perfeita para nos reconectar com o Senhor. Pai, ajuda as pessoas a entenderem isso, a ver que o Senhor é o motivo de esperança, o Senhor é o motivo de alegria, o Senhor é a salvação para esse momento. Mas, Pai, também nos ajuda a nos conectar com as pessoas ao nosso redor.
Não permita que esse isolamento nos isole dos outros. Não permita que esse isolamento não nos deixe nós nos conectarmos com os outros. Nos ajuda, Pai, se a gente está bem nesse momento, a ajudar aquele que está caído, a ajudar aquele que está mais triste. Nos ajuda, Pai, a olhar e perceber o clamor da nossa sociedade, onde várias pessoas estão precisando de um abraço, de uma ligação, de um ouvir. Meu irmão, eu estou com você, eu estou querendo lhe ajudar. Nos ajuda, Pai, a ver isso e a viver a tua igreja. É isso que eu te peço, Pai. Nos ajuda a perceber que apesar da tristeza, apesar de todo o sofrimento que a gente pode estar vivendo, a gente também pode ter esperança e alegria no Senhor e no convívio dentro da nossa igreja. É isso que nós te pedimos, Pai. Muda o nosso coração, muda a nossa vida, reconecta contigo. E agora, abençoe a tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todo sempre sobre a tua igreja. Amém. Deus seja louvado. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Como sempre também no final, hoje eu me estendi um pouquinho do nosso horário. Eu peço para vocês só mais 2 minutinhos, que são os avisos que a gente vai dar. Tem um aviso, em primeiro lugar, da nossa cesta básica, que é uma campanha que a gente está fazendo. A gente vai estar entregando, provavelmente na segunda-feira, cestas e roupas para famílias que necessitam, que por conta dessa pandemia estão precisando. Então você pode fazer a doação. Vai estar aparecendo um QR Code na tela, provavelmente aí, e você vai poder baixar o aplicativo do PicPay, e nesse aplicativo você vai ter essa opção de você transferir esse recurso, né, para essa conta, e você vai poder, botando o QR Code, você vai ter acesso a isso, para você doar exclusivamente uma cesta básica no valor de R$70, né, que a gente vai estar continuando com esse projeto, pelo menos pelo mês que vem também, que a gente vê essa necessidade. O outro aviso é para se você quer conhecer a gente, para se você quer se conectar com uma família na fé, se você quer conhecer a nossa igreja, se você quer, né, nesse momento, quem sabe, pedir uma oração, conversar com alguém, né, se conectar com alguma pessoa, quer conhecer a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Caminho Real, você entra nesse grupo do WhatsApp. É um grupo pequeno de recepção, é como uma sala de recepção que a gente não está tendo hoje aqui, né? Onde você pode conversar, falar como você está se sentindo, pedir oração. A gente quer conhecer você, falar dos nossos projetos, falar de como a nossa igreja vive durante a semana. Na quarta-feira a gente sempre está se reunindo para orar junto, para conversar, para brincar e também para ler mais a palavra do Senhor, para aprofundar mais nosso conhecimento em Deus. Então você tem esse convite também que você pode estar fazendo parte desse grupo, e nesse grupo a gente lhe apresenta, a gente fala com você, certo? Aos pais, lembramos sempre que a gente tem um pacote, né? A gente pode acessar na internet aulas para as crianças, então você pode acessar e baixar o material para você fazer um culto familiar com seu filho, com sua filha, e você pregar o evangelho para ele, você ensiná-lo a palavra do Senhor. Então faça isso também. Se você precisar do link, fala com a gente, que a gente vai estar falando, vai estar enviando para você baixar esse material e ter acesso a essa aula que você pode dar para o seu filho. Então, os avisos dados, foi um prazer ter todos aqui. Tenham todos uma boa semana, um bom domingo e até semana que vem para alguns e até quarta para outros. E se quiser falar com a gente, fique à vontade, entre em contato tanto pelo grupo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. A gente vai estar dando um jeito de responder você. Até mais.